capítulo 21. Verifique aí alguém que necessite do seu auxílio para encontrar o texto bíblico. Nós vamos ler juntos dos versos 15 até o 17. João, Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 15 até o 17. Leiamos. Depois de terem comido, vamos ler juntos? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nós temos aqui, meus irmãos, um dos casos emblemáticos nas Escrituras Sagradas quanto a uma questão muito específica na relação do homem para com Deus. Um ponto que daqui a pouco nós vamos tocar, e acredito muito que talvez, se não todos, a maioria de nós nos identifiquemos com esta questão colocada aqui pelo apóstolo João, neste episódio narrado a respeito de Jesus, de alguns dos seus discípulos e de maneira específica com Pedro. No contexto aqui nós temos o seguinte: há um encontro de Jesus com 7 dos seus discípulos ali no mar de Tiberíades, e isso ocorre depois da ressurreição. É o que nós estamos encontrando aqui, é o que está ocorrendo aqui. Jesus aparece nesse encontro aqui na praia, os discípulos estão ali num barco, pescando já há horas, não conseguem absolutamente nada como resultado. Jesus então, ali da praia, grita para eles: olhem, lance as redes do lado direito. Eles fazem isso, e aí então a pesca tem resultado. Muito peixe vem às redes. Um dos apóstolos o identifica, diz: é Jesus. Pedro então nada até a praia, e ali os demais se aproximam. Jesus senta-se com aqueles discípulos e passa a conversar com eles. E no fim dessa conversa, Jesus então faz essas perguntas que nós lemos aqui, e repete a Pedro, especificamente a ele: Pedro, você me ama? E pergunta isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Olhe para mim, frequentemente pessoas se questionam sobre a sua segurança e sobre o seu relacionamento com Deus. Perguntam muitas vezes a si mesmas: por que eu sou tão incoerente? Por que eu sou tão contraditório? Por que eu vacilo tanto nas minhas decisões, tendo-as tomado e depois não cumprido? Por que tantas vezes eu combato coisas que lá no esconderijo da minha privacidade eu faço? Por que aqui e acolá eu acuso os outros daquilo que eu mesmo sou?
Na tentativa de entender essa realidade, nós acabamos por ver como que nossas promessas caem com tanta facilidade, ver como o nosso suposto zelo e a nossa suposta fidelidade, na verdade, se perdem com muita facilidade mesmo, ante as mais leves tentações. Enfim, o que nós observamos aqui é que com frequência nós somos esmagados justamente por aquilo que nós declaramos guerra. Nós somos esmagados contra aquilo que queremos vencer: preguiça, medos, vícios, etc, etc. E diante desse fato, meus irmãos, eu diria, dessa dura realidade, nós começamos a pensar o seguinte: talvez Deus deveria desistir de nós, talvez Deus deveria desistir de mim. Afinal, quanto tempo será que vai durar essa misericórdia do Senhor sobre mim, sobre a minha vida e comigo? Será que Deus, em algum momento, nessa minha trajetória de contradições, será que Ele não vai desistir de mim? E a partir daí, a partir dessas perguntas, extremamente incômodas, eu diria, o que vem depois disso, via de regra, são conflitos interiores, são angústias, são inseguranças, são sentimentos de culpas dentro de nós. E por conta disso, alguns crentes em Jesus começam a naufragar na fé, começam a sucumbir na tristeza, porque estão decepcionados consigo mesmos, começam a ruir nas suas convicções, e alguns então concluem de maneira definitiva: Deus vai desistir de mim, Deus vai desistir. E daí então eles não oram mais, não leem mais a Bíblia, não assumem mais compromissos com Deus, e tudo isso por uma única razão: motivados apenas, exclusivamente, por estarem acreditando agora que são fracos demais para seguir a Jesus. Meus irmãos, eu penso que poucas histórias são tão ilustrativas quanto essa história de Pedro, no que diz respeito à desesperança de alguém. Talvez Pedro mostre aqui um quadro clássico dessa realidade que eu estou tentando mostrar aqui agora. Se não, veja comigo o temperamento desse homem. Veja comigo. O temperamento dele é um problema para ele. O temperamento de Pedro o decepcionou, assim como o temperamento de alguns de nós aqui, um temperamento que por vezes nos decepciona, e decepciona inclusive pessoas que estão à nossa volta. Pedro era um homem, no caso dele, um homem absolutamente incontrolável, um homem estourado, sanguíneo, contraditório, sempre com os nervos à flor da pele. Esse era Pedro. Eu quero dar alguns exemplos aqui muito objetivos de passagens na sua história que a Bíblia relata e que revelam isso. Veja, na pesca lá maravilhosa, Pedro foi capaz de dizer o seguinte: retira-te de mim, ó Deus, Jesus, porque eu sou pecador. Olha que coisa linda que Pedro diz. Mas a seguir, quando Jesus anda por sobre as águas, no mesmo episódio, Pedro vai dizer: se és tu, manda-me ir ter contigo. Veja, no momento, Pedro diz: eu quero me afastar de ti porque eu reconheço que sou pecador, eu não posso ficar próximo do Senhor. Mas no momento seguinte, esse mesmo homem vai dizer: olha, eu quero ficar perto de você. Pedro precisava escolher aí exatamente o que ele queria. Mas eu vou além. Este homem, Pedro,
ele é visto como alguém com uma fé imensa, intensa, mas de pouca duração. De pouca duração. Veja, ele era capaz de afirmar o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele afirmou isso. Mas no mesmo episódio, Jesus se aproxima dele e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. O mesmo homem que exalta Jesus é chamado agora de Satanás. Veja que coisa terrível para Pedro falar e ouvir. E ouvir. Ele é capaz, Pedro, de expressar uma fidelidade admirável, dizendo o seguinte: ainda que todos te deixem, eu seguirei contigo até a morte. Pedro diz isso antes de Jesus ser abordado ali por alguns soldados e ser levado para ser crucificado. Pedro diz: eu vou com o Senhor até o fim. Mas olha que coisa interessante, poucas horas depois, escurece, já de madrugada, Pedro vai fugir, vai se acovardar. E nós, meus irmãos, o nosso temperamento frequentemente cria em nós um sentimento de desistência. Diante desses altos e baixos, diante dessas indecisões incoerentes, que Pedro revela aqui, fruto do seu temperamento impulsivo, de dizer algo por consequência do momento, e fazer uma outra coisa diferente ali, porque o sentimento já é outro, a emoção é outra. Isso atrapalha demais a sua vida. E nós, o nosso temperamento cria em nós também talvez um sentimento de desistência da nossa parte. Talvez alguns de nós aqui em algum momento tenhamos pensado, quem sabe hoje, pensando em desistir de Deus, pelas nossas próprias fraquezas e decepções que nós observamos em nós mesmos. Ou quem sabe comecemos a pensar, por uma fragilidade como essa que Pedro estava vivenciando aqui, pensando como Pedro, talvez Deus comece a desistir de mim. Somos de temperamentos variados aqui, meus irmãos. Alguns que estão aqui talvez sejam um pouco mais depressivos, outros, inversamente a isso, mais entusiasmados, mais cheios de energia. Quem sabe outros melancólicos, alguns indiferentes, outros com os nervos explosivos. Somos muito diferentes, mas sendo que somos, independente do nosso temperamento, o fato é que temos encontrado muitas lutas conosco mesmos, exatamente por causa disso. Muitas vezes cansamos, chegamos a desistir e por fim nos enfadamos por causa das nossas próprias contradições. E essas contradições, elas existem da nossa parte, observe isso, dentro, muitas vezes, da nossa própria família, no nosso ambiente profissional, com os nossos amigos e até mesmo dentro da igreja. E as consequências são exatamente essas. Agora veja, Pedro tinha um problema aqui com o seu temperamento, mas não só com o seu temperamento. Ele tinha um outro problema também, dentro do contexto de vida de Pedro. Ele tinha um problema, atenção, com o seu caráter. Com o seu caráter. A decepção com o caráter, eu diria que é muito pior do que a decepção com o temperamento, por uma razão. Porque a decepção com o caráter vai atingir a personalidade, a essência da pessoa. Aquilo que ele é, aquilo que ela é, vai atingir isso. Eu queria que você se lembrasse novamente aqui do contexto desse episódio aqui que envolve Pedro. Um tempo antes, Jesus é preso e é conduzido às autoridades. A seguir, Jesus é interrogado. E Pedro vai fazendo o quê? Ele, de maneira curiosa, vai observando essa cena de longe. Jesus sendo preso, Jesus sendo levado ali pelos soldados, sendo questionado. Mas agora Pedro é surpreendido por alguém que começa a questioná-lo, perguntando a ele: olha, você conhece este homem que está sendo preso ali?
E o que é que Pedro faz, meus irmãos? O que é que Pedro faz diante desse questionamento? Ele nega. Ele diz, eu não conheço. Mas ele faz isso num primeiro momento, sem grandes preocupações. Mas o problema é que a pessoa continua a insistir com ele. E aí ele parte para um segundo nível de resposta. Pedro então diz, olha, eu juro que eu não conheço esse homem. Eu garanto a você que eu não conheço. Mas a pessoa continua questionada. E agora então Pedro vai mostrar aquilo que ele era de fato, o seu caráter, aquilo que existia no seu coração e que ele não sabia, mas precisava ainda ser trabalhado. Pedro começa a falar palavrões, começa a colocar impropérios e abominar qualquer vínculo com Jesus. Ele diz, eu não conheço esse homem, fora de mim. Esse homem chamado Jesus não tem nada a ver com a minha vida. Eu não quero ter problemas. Era isso que estava ocorrendo com Pedro ali na mente dele. Eu não quero ter problemas por causa de Jesus. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho algum relacionamento com ele. Agora veja, meus irmãos, como Pedro, muitas pessoas têm problemas de caráter. Porque Pedro está mostrando aqui que ele não era um homem de palavra. Ele não era um homem de palavra, pelo menos até aquele momento. Pelo menos até aquele instante. Ele não era. E ele é confrontado com isso. Isso se desnuda diante dele. Agora veja, nós temos hoje, talvez dentro das nossas casas, e talvez gente dormindo no nosso travesseiro, ou seja, nós mesmos, colocando a cabeça ali. Gente que acabou de descobrir que tem uma fraqueza absurda com mentira. Gente que começou a perceber que tem um coração invejoso. Não sabia disso, ou pelo menos não reconhecia. Ou, no mínimo, não assumia. Gente que tem uma atração extremamente grande por dinheiro. Ou ainda, gente que se derrete, que se demole com muita facilidade diante das seduções do sexo. Pessoas que estão descobrindo a sua própria leviandade e as suas fraquezas interiores. Pessoas que começam a lutar com o seu próprio caráter, no entanto, estão sendo derrotadas diariamente nessa vida. Gente que está descobrindo, meus irmãos, que o homem interior é muito mais fraco do que ele pensava. Pedro, então, ele está percebendo agora, de maneira definitiva e muito objetiva, que ele tem um problema de temperamento, ele tem um problema de caráter, mas não para aí. Ele está com um problema psicológico, a sua psique. Pedro ficou doente. Ele se viu com conflitos internos terríveis que o estavam massacrando, estavam fazendo dele como aquele pedaço de papel que alguém vai amassando. Pedro estava se vendo assim. No entanto, isso não era algo que estava ocorrendo apenas naquele momento. Esses conflitos, meus irmãos, observe isso, não era algo daquela situação gerada naqueles dias. Esses conflitos vinham já de tempo, vinham aí de pelo menos 3 anos, do tempo em que ele vinha acompanhando Jesus. E isso é um dado interessante aqui, meus irmãos. Esses conflitos Pedro começa a perceber, começa a notar em si, dentro de si, quando ele começa a caminhar com Jesus. É a partir desse instante que ele começa a perceber as suas fragilidades. E essa constatação vai crescendo, vai se avolumando. As suas contradições, as suas crises de temperamento, as suas fraquezas de caráter, o acúmulo de erros, de equívocos, de falhas,
vai culminar na sua negação, quando ele diz: eu não sei quem é este homem chamado Jesus. Quando ele diz isso, o véu cai diante dos seus olhos, e ele olha para si, e ele começa a dizer mais ou menos assim: eu não sou ninguém, eu de fato não sou nada, eu não presto, porque olha o que eu sou, olha o que eu estou sendo. Depois de negar a Jesus, após o galo cantar, Pedro vai para um lugar escuro e ali ele chora amargamente. Alguém diz, já disse que ele chorou o fel da alma, ou seja, o amargo da alma, o azedume dela. Eu diria, inclusive, se o conflito de Pedro, meus irmãos, fosse interrompido, não fosse, melhor dizendo, interrompido depois de 3 dias, porque é isso que acontece aqui, quando Jesus se encontra novamente com Pedro. Passaram-se aí 3 dias, desde que ele nega Jesus até agora, no texto que estamos diante de nós aqui em João, capítulo 21. Se esse sofrimento não é interrompido, essa angústia interna, psicológica, psíquica aqui de Pedro não é interrompida. A minha convicção é que se ele, por exemplo, vivesse hoje aqui no século 21, o destino de Pedro seria possivelmente o divã de um psicanalista, talvez um consultório diário ali com um psiquiatra. Possivelmente Pedro, a partir disso, estaria vivendo à base de antidepressivos, considerando o quadro psíquico que ele se encontrava agora, olhando e reconhecendo os seus conflitos. Olhe para mim, você talvez conheça gente e já viveu ou está vivendo isso. Eu tenho tido aqui a chance, eu diria, de conhecer algumas pessoas dessas que são andarilhos. Eu tenho tido a oportunidade de sentar com essas pessoas e conhecer um pouco da história delas. E alguns desses homens que relatam as suas experiências, eles vão dizer: olha, eu saí de casa porque eu não aguentava mais aquela situação. E alguns desses vão dizer: eu era o responsável. Eu era o responsável. E hoje eu vivo o que eu vivo na rua, porque os conflitos que me abateram eram tão grandes que eu não pude suportar. E aí bebem, se drogam para tentar amenizar a lembrança da história. Pedro havia negado, meus irmãos, mais do que a sua própria vida, mais do que a sua própria história. Pedro havia negado o sentido da existência dele, porque ele havia negado a Deus. Deus que estava em Cristo. Ele havia negado a razão da sua existência. Lembra que nós cantamos há pouco? Tu és a razão da minha existência. Pedro havia negado isso. E aí então ele vai concluir que a sua vida tinha sido uma grande arrogância. Ele de fato não tinha qualidade, ele não tinha garra, ele não era suficientemente forte para encarar os desafios de Jesus. Ele não era absolutamente nada. E ele se vê então ali como um tolo que ousou sonhar uma vida diferente para ele, talvez para as pessoas que estavam em volta. E ele entende que tudo aquilo foi uma tolice. Ele desiste de si mesmo. E sabe o que ele faz? Pedro volta a ser aquilo que ele era antes. Ele volta a ser pescador. Ele volta a pegar a sua vara, a sua rede. Ele quer tentar esquecer aqueles 3 anos ali com Jesus. Não por causa de Jesus, mas por causa dele mesmo. Por causa das decepções que ele está vendo dentro de si, consigo próprio. Mas veja que bênção, meus irmãos. Eu queria que você observasse a maravilha do Senhor na igreja e com o seu povo, e talvez com você. Porque a história não termina aí. A história não tem um ponto final nesse momento.
Mesmo em meio a todas as fraquezas de Pedro, Jesus vem e vai demonstrar que ele não desiste deste homem. Olhe para mim, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de amar. Ele não desiste. Em Marcos capítulo 16, no versículo 7, nós vamos encontrar um recado específico para Pedro, um recado de Jesus para Pedro. Lembra-se? Pedro havia desistido. Ele volta à sua rotina, a pescar. Ele quer viver uma vida diferente da que ele viveu esses 3 anos. Ele não quer mais saber de Deus. Ele não quer mais saber de Jesus. Ele não quer mais. Mas Jesus manda um recado para ele. Um anjo aparece a algumas mulheres e esses anjos dizem a essas mulheres o seguinte: vão lá, digam aos discípulos e digam também a Pedro. O recado é bastante específico. Falem aos discípulos, mas não se esqueçam de falar com Pedro em particular. Digam a todos eles que eles devem ir para Galileia e lá eles vão encontrar Jesus. Digam para todos eles: Jesus quer ver vocês. Mas não esqueçam de falar com Pedro. Eu quero Pedro lá. Marcos capítulo 16, versículo 7. Digam a Pedro: eu quero vê-lo. Jesus, meus irmãos, não desiste de amar e de perdoar. E aqui nós temos um recado de Deus, talvez para a igreja, talvez para você, para mim. Apesar do caráter ruim, apesar do temperamento contraditório, apesar de um mundo psicológico absolutamente enfermo, Deus não desiste. E talvez essa noite seja uma noite especial para você, porque talvez esta seja a hora, esta seja a ocasião de um encontro para se acertar as coisas, a fim de que o sentimento de desistência ou o sentimento de culpa seja varrido do seu coração, seja removido daí e um novo dia comece na sua vida, uma nova etapa, um recomeço, um renovar na sua relação com Deus. Eu não sei como que você se encontra hoje, eu não sei como que você chegou aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você: tantas vezes, nós vivenciamos situações que nos abatem tremendamente e nos fazem pensar em desistir, mas Deus não desiste de amar, de perdoar. Agora veja, que Deus não desiste, talvez isso já esteja claro para você e para mim. Quando nós olhamos aqui esse recado de Jesus para Pedro: olha, eu quero ver Pedro, mesmo tendo ele sido o que foi e tendo ele dito o que disse, tendo ele negado do jeito que fez, Jesus quer vê-lo. Bom, então ele não desiste de nós, que coisa boa, isso é bom saber. Mas a pergunta é: como é que ele faz para nos levantar dessa situação de fracasso e de destruição? Como é que ele faz? Ele faz assim: ele pergunta para mim e para você: como está o nosso amor por ele? Essa é a pergunta. Como está o seu amor? Como vai o seu amor por mim? Você consegue ouvir Jesus perguntando isso a você? Você consegue ter os seus ouvidos sensibilizados à voz de Jesus hoje, aqui e agora, nesse instante? Como vai o seu amor por mim? Você me ama? Não importa então quantas vezes você errou, Jesus não pergunta isso a Pedro. Não importa se sabia ou não sabia aquilo que estava fazendo, não importa isso agora. Não importa o seu nível de conhecimento bíblico, o quanto você conhece de textos das Escrituras Sagradas, o quanto você conhece de teologia, isso não é importante agora. Não é importante o seu nível espiritual. Se você é uma pessoa extremamente piedosa,
A questão aqui não é essa. A questão aqui é o amor. O que importa aqui é isso. Um amor que vai gerar obediência. Um amor que vai gerar o desejo de servir. Um amor que vai gerar fidelidade. Esse é o amor que Jesus está questionando a Pedro e talvez a você, a nós nessa noite. Você me ama desse jeito? Esse é o amor que existe em você? Que amor que tem aí? Você não diz que me ama? Pedro, nas duas primeiras respostas, ele diz: eu te amo. Jesus pergunta de novo e ele diz: eu te amo. E essa resposta é a mesma que você dá para ele tantas vezes. Você vem aqui no culto, levanta suas mãos ou não, você aplaude ou não, você está aqui e você pensa consigo: eu amo Jesus. Mas quantas vezes a contradição é uma realidade? Quantas vezes as incertezas, os medos, as inseguranças, os erros, os equívocos, os pecados, as quedas nas tentações são uma realidade. Mas a questão aqui, a despeito de tudo isso, é: qual é o amor que você tem por mim? Essa é a pergunta. Veja, é preciso moral e é preciso lei. É preciso que as questões morais estejam presentes. É preciso que as regras estejam presentes. Mas quando se vive apenas por um moralismo e um legalismo na sua relação com Deus, isso se torna, eu diria, um parasita. Moralismo e legalismo, se não se tomar cuidado dentro da igreja e dentro da vida, isso vai se tornar um parasita. Os moralistas e legalistas, eu diria, eles não vivem, apenas eles vegetam dentro da igreja. É preciso sim ter conceitos morais corretos e bíblicos e viver por eles. É preciso ter as regras e observá-las. Mas não são estas coisas que por si mesmas e sozinhas vão satisfazer o coração de Deus. É preciso mais que isso. É preciso paixão por Cristo. E quando essa paixão inflama o peito, as coisas sempre ficam muito mais fáceis na relação com o Senhor. O que importa, portanto, então, o que importa sobretudo, é a paixão por Jesus, é o amor por Ele. Eu diria mais, é o amor pela vida santa, de pureza, porque isso agrada ao Senhor. É uma vida de fidelidade, porque isso o agrada. É uma vida de compromisso com Ele, porque é isso que o agrada. É isso que é a expressão maior por Ele. No amor existe a força para nos levantar, para nos colocar em pé. E Pedro é colocado em pé. Pedro é restaurado por causa desse amor de Deus por ele, que o faz lembrar do amor que existe no coração dele por Jesus. E agora Pedro restaurado, ele vai dizer algumas coisas extremamente importantes para a gente ouvir. Um homem que pensou em desistir, é o mesmo que vai escrever o seguinte agora na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia. Ele vai dizer assim: ora, o Deus de toda a graça. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está fazendo referência à graça? Porque ele foi o objeto da graça. Porque ele entendeu a graça de Deus na sua vida, na sua concretude, nas ações que ele cometeu de errado, e Deus com graça o atingiu. Ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro diz isso lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 10 e 11. Por que ele diz isso? Porque ele foi objeto do aperfeiçoamento de Deus, porque Deus o firmou, porque Deus o fortificou, porque Deus deu bases sólidas a ele para que ele pudesse se levantar. Ele reconhece isso, e agora ele vai lembrar isso aos seus irmãos em Cristo.
Deus é aquele que pode fazer isso com você, a despeito de você, apesar de você, apesar das suas fraquezas, dos seus erros, das suas quedas, dos seus pecados, das suas incoerências, dos seus erros, das suas contradições. Apesar de você, Deus é Deus, Ele não desiste de você. Eu quero terminar aqui, meus irmãos. Pedro aprendeu que Deus é um Deus de toda graça, é um Deus cuja graça se expressa por meio do perdão, da restauração, do fazer de novo, do andar a segunda, terceira, quarta linha. Veja, há muita gente hoje dentro das nossas igrejas, meus irmãos, gente que está doente, gente que está enferma do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. Tem muita gente assim hoje. Pessoas que nunca conseguiram se apropriar do perdão, da restauração divina, não conseguiram se apropriar ainda de um novo começo, de um novo rumo. Gente que ainda não conseguiu entender que Jesus sabe dizer a segunda, a terceira e a quarta vez: segue-me, segue. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Eu quero terminar aqui. Jesus não desiste de você. Eu queria que você se lembrasse disso. Ele jamais vai fazer isso. O que importa, portanto, é a resposta que você vai dar a Ele a esta pergunta: tu me amas? Tu me amas? E se a sua resposta for positiva, se você responder a Ele com toda a sinceridade do seu coração, como Pedro fez na sua terceira resposta: sim, Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, portanto o Senhor conhece o meu coração, tu sabes que eu te amo. Se a sua resposta for essa, com toda honestidade, eu quero lembrar a você que Ele vai continuar investindo na sua vida, vai continuar fazendo isso tantas vezes quanto for necessário, porque você o ama, porque Ele te ama, e porque você e Ele e você têm um relacionamento absolutamente inquebrável. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Cristo. Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender esse grande amor. Amém, queridos? Amém. Nós vamos cantar juntos